Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 115 do Control Pax Cast. Estamos aqui mais uma vez no formato solo, fazer algumas gravações, trazer algumas lições e aprendizados que eu, Lucas, particularmente tive durante a minha carreira, na verdade, na construção dessa carreira que ainda está em andamento, de muito aprendizado, muito adquirindo muito conhecimento, pode-se dizer, experiências de vida para que nós possamos cada vez mais entregar resultados. E, gente, falar um pouco do Lucas, do cara que é do Grupo Control Pax, que faz parte do crescimento dessa empresa, é algo simples e, ao mesmo tempo, um pouco delicado. Por quê? 2021, quando eu tive minha formação, minha conclusão do ensino superior, graduado em Ciências Contábeis e seguimos o processo de formação contábil, nós passamos a fazer alguma reflexão sobre o propósito de seguir na área da contabilidade. Eu, por muito tempo, tenho familiares que possuem negócios, que possuem empresas. Eu sempre me vi encantado pelaquela estrutura, por querer trabalhar, por querer ter um negócio, por querer empreender, por querer viver essa ânsia que nós que somos empresários vivemos, né? E muitas vezes até aqueles memes de hoje estou assim, amanhã já não estou mais, e a gente vai seguindo, pode-se dizer, nessa busca incessante pela melhoria, pela estrutura, pelo crescimento pessoal, técnico, profissional, pelo crescimento do negócio, até que quando nós paramos e analisamos o que nós já fizemos, a gente vê que o resultado ele chegou. E isso é o que faz com que nós consigamos cada vez mais nos manter firme, em crescimento, em gratidão, parar na sua carreira, não de fazer novos negócios, novas oportunidades, adquirir novos conhecimentos, mas sim de observar o que você já fez e saber de fato para onde você vai, o que é que te liga aquela estrutura. E quando nós falamos de Control Pax, eu sempre fui muito próximo dos meninos, do Charles, do Valdemir, e a gente, quando estava no início da Control Pax, o Valdemir iniciou em 2014, 2016 e 2018 foram os períodos que marcaram o meu início e o início do Charles na caminhada. E o Lucas, quando entrou em 2018, para quem não sabe, eu hoje estou na frente da estrutura comercial da empresa, estou na frente de alavancar, ou melhor, levar a empresa nas costas junto dos meninos, mas tendo essa responsabilidade de vendas, de marketing, de posicionamento, de estratégia, nós não tínhamos focado nesse ponto-chave ainda. Eu passei uma temporada no fiscal tributário, fazendo apuração de empresas, escriturações e acompanhamento de sistemas tributários. E esse período, quando foi em 2020, ele chegou ao fim por uma determinada situação. Lembra que eu mencionei do fato da minha família ter algumas empresas, então eu fui administrar essas empresas, fazer parte lá do ecossistema, dando um auxílio familiar, até que no final de 2020, no final de 2021 para o início de 2022, nós começamos, sabe, essa parceria, pode-se dizer, né? E reinventamos o meu papel enquanto profissional dentro da empresa. Então, eu já hoje não atuava mais como operador, de fato, da contabilidade, mas sim focado na estratégia das empresas, para onde elas iriam, tendo em vista que já existia um know-how interno de operacionalização, mas nós visualizamos que o fato do crescimento da empresa, nós tínhamos que buscar avançar, fazer mais captações, montar mais estruturas de negócios, fazer com que os empresários tenham uma visão macro das suas empresas, de qual percepção eles devem ter de valor sobre a contabilidade, o que uma contabilidade consultiva de fato vai entregar. Então, quando nós montamos todo esse papel, essa estratégia, estruturamos essa ideologia, pode-se dizer, assim implantada dentro das empresas, nós demos uma virada de chave, um crescimento de mais de 110% durante o período de 2 anos. Então, isso significa que, quando nós fazemos, dentro das empresas, a segregação de funções e de atividades, e nós, realmente, eu, Valdemir e o Charles, nós tivemos diversas discussões no sentido de dialogar essa estrutura, onde valeria a pena nós estarmos? Qual seria o nosso papel fundamental? E o Valdemir, como fundador, trazendo a sua experiência, trazendo o seu ponto de vista, de como ele já tinha atuado em algumas frentes. O Charles sendo um cara fenomenal no que ele faz, de ter uma estrutura técnica absurda e manter o controle interno das empresas,
E eu, pela minha capacidade não só técnica, mas de desenvoltura pessoal, em conseguir me relacionar com pessoas e fazer uma reverberação através das estratégias aplicadas, nós identificamos que os nossos 3 papéis e a nossa função societária seria cada uma dessas. E é o que nós temos feito, e é o que nós temos crescido, e por sinal, criado novos modelos de negócios, onde nós conseguimos também ter um determinado avanço, mesmo tendo em vista que o nosso eixo, nosso foco, nossa estrutura principal seria a Control Pax. Mas esses negócios eles chegaram a avançar, chegaram a se disseminar para o mercado, e a gente conseguiu obter também, através dessa estratégia de posicionamento estrutural da empresa, termos resultados. E quando nós falamos de identificação de posições dentro das empresas, isso vale não somente para os sócios, mas para os colaboradores. Eu vou trazer um exemplo prático aqui que vocês poderiam estar visualizando, que é o seguinte. Em determinado momento eu tive com um colega de profissão, por sinal, também se trata da área da contabilidade, e tinha um profissional dele, que esse profissional, por se tratar de um profissional bem jovem, ele estava atuando na área fiscal, coincidentemente tributária, sabe? E aí ele, por um determinado momento, apresentou uma desenvoltura, apresentou um posicionamento, apresentou algumas estratégias onde trariam um resultado positivo para a empresa. E essa pessoa, ela chegou para esse colaborador, em determinado momento, e disse assim: eu quero te testar em marketing. E hoje o cara é um head de comunicação, é um head de marketing da empresa dele, que entrega um papel fenomenal, disruptivo. Se trata de uma empresa a título nacional, grandioso, merece o mérito que está tendo, todo o resultado que está tendo, mas essa percepção é para você entender de fato que seu papel, sua função como líder da empresa, como dono ou como dona da empresa, merece também a necessidade de você avaliar bem seus colaboradores e ver e extrair o posicionamento de cada um deles perante o seu negócio, para que você possa ter eficiência de 100% da capacidade de mão de obra dele. Então entenda que quando nós tratamos de trajetória, de crescimento, de carreira, para você ter o resultado máximo do seu time, para você ter uma efetividade maior na sua entrega, você precisa avaliar bem o que cada colaborador seu está fazendo, qual o principal papel ele desempenha e onde estão as melhores qualidades dele. Se você já é bom em uma determinada função, não queira, não existe uma premissa onde você deve fazer outra coisa. Você precisa entender. O conhecimento de saber como funcionam determinadas estruturas é completamente diferente de você voltar uma energia para o que você não tem tanta capacidade técnica ou, enfim, aptidão para isso. Então, foque realmente 100% onde você é bom. Aperfeiçoe onde você já é bom. Faça uma lapidação do que você já tem, para a partir disso você conseguir ter uma entrega maior, uma efetividade maior, montar um time, escalar pessoas, consequentemente resultados, onde tudo impacta em resultado financeiro, seu time ganha mais, sua empresa fatura mais e você consegue ter uma maior percepção no mercado em que você atua, seja contabilidade, advocatício, segmento do comércio, varejo, serviço, enfim. Então essa estrutura, nós devemos ter esse entendimento, essa clareza de para onde nós vamos. E isso foi o que mudou, particularmente, as nossas vidas. Minha, particularmente, se tratando da minha pessoa, do Valdemir, do Charles, porque nós passamos a entender onde nós poderíamos mexer as peças e todo o nosso time iria avançar junto da gente, da nossa empresa, dos resultados que a gente vinha obtendo. E quando nós passamos a identificar essa minha desenvoltura para a área comercial, para a área de relacionamento com pessoas, para a área de estruturação, de cultura, nós identificamos que eu precisaria me fortalecer naquilo que eu já tinha aptidão, ou seja, naquilo que eu já estava sendo bom, para que eu pudesse realmente entregar o bom de verdade, a efetividade daquilo. Então, quando nós montamos toda essa estrutura, nós remodelamos o nosso pensamento, nós abrimos a mente para que nós pudéssemos mexer uma peça e termos outros resultados, isso é fundamental. E é nesse exato momento, pessoal, onde eu abrindo aqui algumas particularidades minhas de crescimento empresarial, profissional, estando hoje aqui quase completando meus 28 anos em uma empresa que há 12 anos a gente vem entregando resultado, vem crescendo a cada mês que passa, tendo mais
clientes, mais colaboradores, cultura forte, reconhecimento no mercado, tudo isso através de um trabalho que todos nós viemos fazendo com maestria, né? E o principal, com amor, porque nós buscamos fazer aquilo que cada vez mais nós nos identificamos e nós encontramos um propósito diante de 3 pessoas que fazem isso daqui acontecer, juntamente do nosso time, e a gente consegue realmente deixar essa estrutura toda remodelada para que nós possamos avançar. Então, hoje, todo o nosso time, além de acreditar na nossa estrutura, confiar em nós como os cabeça pensantes, pode-se dizer, nós temos esse avanço, nós temos esse crescimento, nós temos toda essa capacidade de cuidar de quem está com a gente. E essa é a maior verdade. E que todo empresário deve viver e fazer isso dentro dos seus negócios. Não se trata, pessoal, de você simplesmente identificar que o seu colaborador ele está em uma determinada posição e ali mesmo ele vai ficar, porque na grande maioria das vezes você pode estar utilizando o serviço do seu colaborador de uma forma ineficiente, onde a capacidade dele não esteja sendo 100% produtiva para o seu modelo de negócio. Se você identifica um colaborador seu tem um grande potencial, está entregando resultados, tem um avanço em determinada área, você pode chegar para ele, conversar e fazer um teste. E tudo na nossa vida funciona dessa forma. Você testa, planeja, testa e valida. Planeja, testa e valida. Diante disso, você consegue absorver se vai ter resultado ou não. Isso já aconteceu com diversas pessoas aqui do grupo. Hoje a nossa empresa, a Control Pax, possui eu, Valdemir e o Charles como estrutura de antemão, mas nós já temos empresas onde colaboradores nossos já se tornaram sócios. Hoje o grupo Control Pax ele tem uma amplitude a título de societária que nós temos essa capacidade de identificar nas pessoas a sua maior qualidade e essa pessoa ela se torna sócio da nossa estrutura. E nós já temos pessoas que se tornaram, saíram de estagiário, onde eu fui um desses casos. Eu já cheguei a ser estagiário da Control Pax logo no início da minha carreira. Me ausentei por um determinado período e quando voltei na estrutura societária, diante de todo o planejamento, todos os acertos e arranjos que foram realizados para que isso acontecesse. Então, o fato de nós observarmos, identificarmos o potencial de cada um traz uma enorme diferença. Porque, veja bem, se você já tem um time qualificado, se você já tem pessoas que estão ao seu lado, pessoas estas que estão entregando um determinado resultado para você, pessoas essas que estão entregando um determinado potencial de negócio, capacidade de negócio, e você está tendo esse diferencial no mercado, o porquê não de você não identificar possibilidades de crescimento dessa pessoa? Então isso se torna para qualquer modelo de negócio. Vale a percepção. Invista no seu time. Invista em cursos, no conforto, no bem-estar, para que todo mundo esteja bem. Todos que fazem parte. Nós costumamos conversar com o nosso time em alguns momentos e mencionamos o seguinte ponto. Hoje, grande parte da nossa vida a gente está trabalhando, produzindo, em busca de realização de sonhos do que nós buscamos. E o fato de você ter essa realização em busca, você precisa ter uma estrutura para que você possa realmente acreditar naquele seu propósito. Então, se você está numa empresa, essa sua empresa ela está entregando resultado, ela está valorizando você, ela está crescendo, ela está realmente fazendo com que você se mova, esse é o lugar certo. E é questão de tempo para que tudo ocorra. É questão de tempo para que você possa, de fato, ter um dinamismo diante do que você vem vivendo. Então, gente, o mundo empresarial hoje, a gente tem que realmente ter uma reflexão macro a ponto de observar não somente a proteção do fluxo de caixa como um fator principal, um dos fatores principais, mas sim você tem que saber identificar pessoas, identificar potenciais, ter realmente a capacidade de ser um líder, ter a capacidade de enxergar para onde o seu negócio vai, se você vai prosperar, se você vai manter, se você vai fazer fusão, aquisição de novos negócios para que você possa se estruturar. Tudo isso vai ter um enorme diferencial. Então, ser empresário hoje não é simplesmente ser dono da sua hora. Mas a única coisa que você não é dono da sua hora quando você se torna empresário. Você tem uma série de pessoas que vão fazer parte da sua estrutura, que acreditam no seu trabalho e no seu propósito, compram uma ideia junto de você, é seu primeiro cliente ou seu colaborador.
Ele acredita naquele propósito, ele quer que você se desenvolva para que ele possa se desenvolver junto. Então veja a oportunidade que o colaborador está dando para o modelo de negócio. Quando você tem essa visão, você passa a identificar que o seu time junto de você consegue ter um avanço e não somente focar em fatores externos onde você não controla, fatores políticos, fatores econômicos, fatores tributários, dentre outros mais, que isso traz em si um determinado impacto dentro da estrutura econômica e empresarial, mas esse não seria o principal fator que traria para você, pode-se dizer, uma nova reestruturação de empresa. Isso não mudaria 100% o sentido do seu jogo. Já o seu time, já a sua mentalidade, já a sua percepção de negócio, de mercado, traria toda essa mudança, inclusive a capacidade de se reinventar, remodelar o seu negócio, se o caso, para que você possa ter um determinado crescimento. Então, quando nós falamos de crescimento, pessoal, nós falamos realmente de estar apto a não somente aceitar, mas a entender o que pode ser mexido, a entender onde você pode se aperfeiçoar, entender onde você pode cada vez mais montar um novo modelo de negócio para a sua estrutura. Nós passamos pela pandemia e durante a pandemia muita gente mencionou assim, o trabalho presencial vai ser finalizado, não haverá mais trabalho presencial, será somente híbrido ou será somente home office, e de fato nós passamos por grandes remodelações, muitas empresas se readequaram 100% no modelo híbrido ou no modelo home office, mas por qual motivo? Pela capacidade de crescimento e, principal, pela oportunidade de ver um profissional em outra região onde aquele profissional poderia fomentar a estrutura da empresa. E essa pessoa ficaria de home office por se tratar de uma sede a nível nacional, onde teria em outra unidade federativa, e não naquele estado onde aquela pessoa assiste. Então, veja a necessidade de você ter esse crescimento. Veja a necessidade de você ter essa mudança de mentalidade, essa maturidade, a ponto de entender isso. E toda essa avaliação que você faz a título de entender se realmente o seu modelo de negócio ele vai crescer, vai mudar e você vai ter uma sacada para ter esse diferencial, é o quanto você está permitido a mudar de ideia, a ver o que seria melhor para o negócio e não propriamente dito para você. No mundo empresarial, hoje em dia, não se permite mais ter ego. Ego a ponto de eu não aceito, eu não tolero, eu não quero, mas sim a ponto de você entender o que é melhor para o modelo de negócio. A pessoa física ela não está acima da pessoa jurídica, no que tange o respeito das instituições. Então, nós devemos cada vez mais ter essa entidade clara para que se possa cada vez mais crescer o modelo de negócio. Então, turma, basicamente, esse seria um trajeto do que nós percorremos. Seria basicamente o que nós vivenciamos no mundo empresarial. E toda essa estrutura ela vai trazer uma determinada diferença para você, para que se possa realmente ter uma nova alavancagem de empresa do seu negócio. Então, busque estar cada vez mais mente aberta, ouvir, compreender o que você está fazendo e qual o próximo passo que você vai dar. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Agradeço demais a todos vocês que participaram. Recomendo vocês assistam não só os episódios que nós já gravamos, mas os próximos que virão. Nós estamos trazendo convidados de peso, pessoas relevantes que construíram, que escalaram negócios, que fazem parte do fomento empresarial e que terão um grande impacto a título de conhecimento, de ensino, para que vocês possam aprender cada vez mais. Beleza? Um abraço e agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Lockcert Digital, que faz parte dessa estrutura maravilhosa, a Wise e a Scientist Cowork, endereço fiscal, que são empresas de locação de sala de reunião, de endereços fiscais corporativos para empresas. A A2P Partners, que é empresa de blindagem patrimonial, recuperação tributária, sucessão patrimonial. Tem também a X-Tech, que é a empresa de tecnologia do grupo, que ela fomenta não só o software de controle e automações de ponto, mas também a mídia física, também um relógio de ponto, para que se possa manter um controle maior, uma efetividade maior, informações integradas com a contabilidade, para que se possa facilitar e trazer uma estrutura melhor na hora da contabilização das horas trabalhadas do seu colaborador, do banco de horas do seu time. Temos também a WinPay, uma subadquirente que se trata de maquininhas de cartão de crédito, e agora mais recente, a Mais Talento Hub, se trata de uma empresa de recrutamento, tanto para a empresa quanto para pessoas, para que você possa navegar nesse mar de oportunidades e identificar quais seriam os próximos passos
da sua vida e da sua empresa. Veja, sempre buscando manter uma coesão, utilizar pessoas em lugares corretos, fomentar o conhecimento dessas pessoas para que nós possamos desenvolver a estrutura empresarial. Um forte abraço.